Programa Interação no ar aqui na Ubra TV. Nossa conversa de hoje é com Robert Clive, diretor do IGMAP. Robert, uma satisfação ter você aqui, falando um pouco sobre o mercado automobilístico, mercado que você tem profundo conhecimento e gestão de pessoas. Conte um pouco para os nossos amigos do Interação o que é o IGMAP. O IGMAP, ele nasceu de uma proposta de ajudar as empresas a gerenciar os seus projetos, tá? O que ocorre muitas vezes é que a gente vem vivenciando ao longo dos últimos anos uma competição cada vez maior, seja em que tamanho você tiver. Pode ser do pequeno comércio à grande indústria, você vivencia problemas porque a concorrência não está mais só aqui, a concorrência está no mundo inteiro. Todo mundo vem para cá. Então, essa é uma dificuldade que o sujeito, o gerente do dia a dia, tem que ficar muito atento. Ele tem que estar olhando para frente e, ao mesmo tempo, ele tem que ser capaz de vivenciar o que ocorre do seu lado e do outro lado do mundo. Certamente um dos agravantes e de forma positiva, que acredito, foi a abertura do mercado na época do presidente Collor. Sem querer trazer a discussão do momento político que se viveu, mas a importância de se abrir a economia. Isso fez com que as empresas brasileiras tivessem que competir com o padrão internacional. Esse foi um movimento que acirrou ainda mais a competição aqui no Brasil? Sem dúvida, Gustavo. O que ocorreu nesse momento, e foi por um lado, como você falou, independente de partidos ou que seja, foi muito importante para o país, porque em um determinado momento ele virou e disse, olha, a partir de agora chega de carroças, e é o que a grande referencial que todo mundo tem, que você falou em mercado automotivo, chega de carroça. Vamos agora participar do mundo com os produtos que existem tecnologicamente avançados, como em qualquer outro lugar do planeta. Então ele quebrou esse paradigma e ele disse para o mercado brasileiro o seguinte, a partir de hoje a competição está aberta e vai sobreviver quem? Os mais eficientes, vão sobreviver os mais competentes. E o produto brasileiro com isso melhorou muito, não é? Certamente tivemos um acesso a produtos de muito maior qualidade. Tremendamente, principalmente no segmento tecnológico. E você deve se recordar, quem tinha computador em casa há 15 anos atrás? Era muito poucos tinham acesso. Bastante poucos. Era muito caro. Quer dizer, há 20 anos atrás ele abriu o mercado e a indústria de informática era protegida, a indústria de automóvel era protegida, todo mundo protegido e nós tínhamos o quê? Carroças. Vamos explicar só, Robert, para aqueles que estão acompanhando o nosso programa, o que é proteger a indústria? Proteger a indústria é criar ferramentas que evitem que você tenha acesso ao produto que vem de fora, aos produtos importados. Tá? Você proíbe efetivamente, como era proibida a importação. Você não podia importar, era proibido, não era só taxado. Não era só taxar a preços elevados. Não, você não podia. Proibia. Era proibido. Então, então você não dá acesso, você não permite tecnologia, não traz a tecnologia que a gente sabe muito bem que fez o quê com a nossa qualidade de vida, qualidade de processo. Melhorou imensamente. Vamos pegar um exemplo, a gente está na televisão. Hoje, quem não tem uma televisão de LED ou de LCD ou de plasma dentro de casa? Uma TV colorida, preto e branco, hoje é raríssimo. Você tem que fazer um esforço muito grande para encontrar. Outro dia eu vi um sujeito numa matéria que ele faz coleção de TVs. Ele já está colecionando as TVs que não existem mais. Mas é isso, quer dizer, a tecnologia permite essa interação, que aliás o nome do programa é maravilhoso, que é isso, é o que essa tecnologia te permite isso. E esse processo de proteção também, ele também acaba se tornando prejudicial. Aquilo que nós não vemos, que é a questão também de tornar as empresas brasileiras menos preparadas, porque elas estão acomodadas, afinal, o mercado é praticamente delas, a competição de fora se torna debilitada devido aos altos encargos para se trazer produtos. Como é que faz a empresa brasileira, Roger, você como um grande expert conhecedor na melhoria de processo, como é que ela se faz para se tornar mais qualificada? E aí em todos os níveis, da grande às pequenas empresas. Olha, primeiro, não tem uma ordem correta. O que é fato é o seguinte, você precisa investir em conhecimento. E aí a gestão do conhecimento é importantíssimo. Você gerenciar, então começa em educação, sim,
O acesso à tecnologia, o acesso à informação te permite ganhar conhecimento. E aí você tem que passar a gerenciar esse conhecimento para que você seja mais eficiente, mais competente. Porque o que ocorreu ao longo desses últimos anos é que o Brasil foi obrigado a competir, os nossos produtos foram obrigados a competir com produtos externos. O que ocorreu? Melhorou a qualidade. Vamos pegar o exemplo que a gente estava falando do automóvel. Se você olhar há 20 anos atrás o que eram os automóveis e o que é hoje, nós não temos mais veículos ruins, nós não temos mais produtos ruins. Todos são muito bons. Tanto é que muitos produtos produzidos aqui no Brasil vão para o resto do mundo. Não tenha dúvida. Nós temos hoje uma dificuldade aí vai entrar naquela questão da taxa de câmbio, que é a questão da competição, mas tirando isso, a qualidade do nosso produto é igual a de qualquer lugar do mundo. E essa questão da gestão das pessoas, esse conhecimento que eu acho muito importante você trazer. Afinal, não adianta apenas dar o conhecimento se você não tirar maior produtividade desse conhecimento gerado. Concordo e você está coberto de razão. E aí entra essa gestão do conhecimento. Primeiro, as competências, quer dizer, você tem que gerenciar essas competências, mas para ter competências você tem que capacitar. Nós precisamos no Brasil capacitar mais as pessoas, tá? Torná-las mais produtivas. E o grande desafio que a gente tem vivenciado é como é que você traz a escola ou a faculdade para junto da empresa, que é um diferencial que alguns lugares do mundo que estão crescendo estão fazendo. O americano com muita competência faz isso há muitos anos, tá? Alguns europeus também. A China está fazendo isso com muita competência. Então, como é que você traz o conhecimento acadêmico, tá, para dentro da empresa? E a empresa se beneficia disso, gerencia esse conhecimento, capacita pessoas e fica mais competente. Porque nós temos hoje uma deficiência no Brasil de mão de obra técnica. O nível técnico no Brasil está subindo, graças a Deus, está subindo a remuneração e estão faltando. A maioria das empresas que você pergunta onde é que está faltando gente competente para gerenciar áreas técnicas. Esse é o grande desafio. Como é que gerencia o conhecimento? Agora, a gente falou então da questão do conhecimento, falou do aumento da produtividade, e aí eu acho que o terceiro eixo dessa formação, desse tripé, que é um dos mais importantes para aqueles que são empreendedores, a questão da lucratividade. O trabalho que o IGMAP faz também é muito focado na questão da lucratividade sadia, porque daí você também tem lucratividade negativa, né? A falta de lucratividade. Sim, Ou seja, empresas que operam no vermelho durante muito tempo na tentativa de buscar virar esse quadro. Não adianta ter só dois dos eixos e faltar um dos mais importantes, né? Como é que você alinha esse processo e qual é a metodologia que pode ser utilizada para garantia dessa lucratividade sadia? Gustavo, a gente costuma dizer o seguinte, o caixa, que muitas vezes as pessoas olham para o caixa como uma prioridade. Não, o financeiro, eu estou falando do caixa, porque efetivamente o financeiro, o caixa... A disponibilidade que a empresa tem ali no dia a dia. Isso é resultado da sua operação. Se você comprar bem, você tem como vender bem. E aí o teu resultado é positivo. Usando aquele exemplo que a gente, conversando um pouco antes aqui do programa, o caixa da empresa tem que ser como uma caixa d'água. O cano de entrada tem que ser maior do que o cano de saída. Senão não vai sobrar água no reservatório. A caixa não enche nunca. Não enche nunca. Como é que você chega nesse processo? Ele é consequência da tua operação. Então, o teu problema não está nunca é um pouco forte, mas normalmente o seu problema não está no financeiro, os seus problemas estão na operação. Você está sendo eficiente na sua operação? Você está sendo competente? Você está sendo capaz de enfrentar a sua concorrência e ganhar da sua concorrência? Você é capaz de fidelizar o seu cliente? Porque este é o maior desafio, um dos grandes desafios hoje do cliente. Existe o cliente fiel e o cliente leal. E o cliente fiel está cada vez mais difícil. Sabe por quê? Porque ele tem tantas opções, seja em que segmento for, que ele quer o melhor negócio. Agora, se você tem uma competência de fidelizar ele, ele vai ser leal. Ele vai te dar oportunidades. Olha, eu encontrei um produto igual ao seu por um preço um pouco melhor. Você consegue fazer igual? Porque eu quero continuar com você, porque eu gosto do teu atendimento. Ele dá a oportunidade de você fechar o negócio ainda com ele. Isso depende da sua competência de fidelizá-lo, de estar próximo dele.
E aí é uma das ações que a gente costuma trabalhar muito forte, chama-se cadastro de cliente. Relacionamento. O relacionamento é tudo. Você precisa estar relacionando com o seu cliente, se relacionando com ele, estar próximo dele, conhecer esse cliente. É um dos itens. Muitas vezes a gente ouve no mercado, na mídia, falar do CRM. Acho que você poderia estender um pouquinho mais sobre o que é o CRM como ferramenta de fidelização de clientes. Exato. O CRM é a palavra, a palavra bonita para a gente definir esse relacionamento de cliente. Ou seja, conheça o seu cliente, mantenha um cadastro do seu cliente atualizado, saiba quais são os desejos dele ou procure saber os desejos dele. Não é simplesmente mandar e-mails no seu aniversário, só isso. Não, é muito mais complexo do que isso, porque todos nós queremos ser atendidos de forma diferenciada. Nós gostamos de entrar num estabelecimento e o sujeito nos reconhecer. Chamar-nos pelo nome. Chamar pelo nome. Não tem nada mais gostoso que você entrar num restaurante e o garçom que vir atender conhecer você pelo seu nome e você também poder chamá-lo pelo nome. É prestígio. Todo mundo gosta de ser prestigiado. Nós temos um ego, todo ser humano tem um ego que gosta de ser bem atendido, você gosta de ser bem tratado. É da natureza humana. Então o CRM é isso, é uma ferramenta, tá? Onde você implanta um sistema que você vai buscar o melhor conhecimento desse teu cliente por um melhor aproveitamento do seu negócio. E você acha que essa ferramenta hoje, ela ainda tem espaço para ser desenvolvida em todas as esferas? As grandes já têm trabalhado, nem sempre de forma correta, mas o pequeno, você acha que ele tem condição de começar a criar um cadastro já desde do seu negócio ainda muito incipiente? Tem, e mesmo que ele já tenha o negócio dele há 20 anos, comece. Não é porque está há 20 anos fazendo um negócio que não tinha o CRM, comece hoje. Nunca pare. Grande dica. Nós estamos indo para o encerramento desse nosso primeiro bloco e já quero deixar o convite para iniciarmos o segundo justamente desse ponto da relação das empresas com os clientes. Maravilha. Vamos para o nosso intervalo e voltaremos em seguida. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Interação. Nossa conversa de hoje com Robert Clive, diretor do IGMAP. Robert, nós falávamos no bloco anterior a relação das empresas e dos seus clientes, de como fidelizá-los. O CRM é uma das ferramentas que nós utilizamos para construir este canal, fazer essa relação, essa interação. Quais são outros instrumentos que você considera importantes para se construir uma relação sadia com o mercado? Conhecê-lo. Estabelecer o seu plano estratégico. Aonde você quer chegar? Porque se você sabe aonde você quer chegar, você começa a trabalhar para chegar lá. Mas o planejamento estratégico é fundamental em qualquer negócio. Você quer qual é o seu negócio, que segmento você trabalha e onde é que você quer estar daqui a 1 ano, 2 anos. Empresas maiores chegam a fazer planejamento quinquenal, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Rapidamente, se eu pegar um exemplo, indústria do petróleo, se um poço de petróleo demora de 7 a 12 anos para sair óleo, entre o sujeito achar que tem e tirar o óleo, você imagina quanto tempo tem que planejar uma indústria petrolífera. Né? Então, planejamento estratégico é fundamental? Sim. Ok, você conseguiu definir o seu planejamento? Definir. Agora, como é que eu vou atingir esse planejamento? Quais são as táticas que eu vou usar para atingir esse objetivo? Então, conheça o seu negócio, e conhecer o seu negócio significa conheça a concorrência, procure estar inteirado do que está acontecendo. Não interessa se o seu negócio é uma fábrica de automóveis ou uma padaria. Agora, muitas vezes eu não vejo, pelo menos os empreendedores, dizendo a dificuldade de se entender o seu cliente. Ele diz, não consigo compreender os meus clientes. Quando eu faço uma oferta, ou seja, reduzo o preço, as vendas muitas vezes podem cair. Outras vezes o meu preço está estável, mas é uma época do ano em que a gente tem uma condição de venda melhor. Enfim, eu acho que ainda não tem uma leitura clara dos empreendedores de como compreender o seu cliente. Qual é a melhor maneira, qual é o melhor sistema para conhecer realmente o cliente? Como é que você pode fazer esse planejamento se muitas vezes você desconhece como é que ele se comporta? Gustavo, você tocou num ponto importante. E aí eu vou usar de novo o exemplo da indústria automobilística.
O maior erro que um concessionário de automóvel comete é não capacitar suas equipes para vender valor. O que eu estou querendo dizer com isso? Poucos são os que escutam o cliente. O cliente entra na loja para comprar um automóvel e, na maioria das vezes, eu não estou dizendo em todas, mas na maioria das vezes, o que ocorre é o seguinte: o vendedor está na cabeça que ele quer preço. Ele não ouviu o cliente ainda, ele não esperou o cliente se manifestar, ele não conheceu o cliente. Diz, olha, esse produto custa 25 mil, mas eu posso fazer por 22. Eu já tenho um desconto. Bom, então, espera um pouquinho. Se você está fazendo já 22, já começou, então pode chegar mais. Aí você provocou exatamente... A grande poder do cliente qual é? É o preço. Então, como é que você vende o valor? Porque se o valor não valesse, como é que você venderia produtos mais caros? Um produto que faz a mesma coisa que a outra, uma caneta que faz a mesma coisa que uma caneta simples, uma caneta mais cara, por que você vai comprar aquela caneta? Qual é o valor que ela tem a mais? Como é que você conhece o teu cliente? Ouvindo o seu cliente. Escute o seu cliente. Ouça. Conheça ele. O que ele faz para viver? Tem que provocá-lo, eu acho que é o mais importante. Você provocar o que ele tem para dizer. O cliente vai te dizer o que ele quer e você vai ser capaz de identificar, tá? Para atender exatamente a demanda dele. Porque, Gustavo, eu vou te dizer, a maioria das vezes não é preço. O cliente não está pedindo preço. Ele quer ser atendido, ele tem um desejo. E você, se você escutar, você atende. Precisa capacitar para isso. Eu acho que a maior parte das vezes o que o cliente procura é um benefício. Não tenha dúvida. Muitas vezes o benefício pode ser o desconto, pode ser um valor mais apropriado ou um valor que ele espere pagar pelo que vale aquele produto na visão dele e não do que o mercado está ofertando. Mas eu aprendi uma vez num curso de negociação, há muitos anos atrás, de que o segredo da negociação era pedir alguma coisa que o outro lado não poderia dar a você. Você já sabe que ele não pode dar e solicite. Por quê? Porque ele vai abrir a possibilidade de lhe dar mais um benefício. Sem dúvida. Então, um exemplo, inclusive, era de que você chegava numa revenda de carros, era uma revenda de uma Ferrari, aqueles carros extremamente esportivos e luxuosos, e você pedia, ele tem 5 cores, você pedia uma cor que não existia, que era o rosa. O vendedor nunca poderia lhe entregar esse produto e lhe dizer, o que eu posso fazer para o senhor? Posso lhe dar uma viagem à fábrica da nossa empresa? Posso lhe dar uma garantia estendida? Posso lhe dar um curso de pilotagem agressiva? Enfim, posso inclusive lhe dar um desconto? Eu acho que esses são os exemplos de que você, muitas vezes, como consumidor, na negociação busca um benefício. Pode ser preço ou não. Pode ser buscar mais valor. Exatamente. É o valor, agregar valor ao seu produto, que hoje é o grande desafio e que algumas empresas estão com muita competência trabalhando bem, principalmente as empresas na área de sistemas. Conseguem desenvolver sistemas e conseguem trabalhar o valor desses sistemas. A área tecnológica permite, hoje é uma das áreas que tem uma agregação de valor maior, porque você dali, e a gente estava falando em gestão de sistemas, em gerenciamento de sistemas, a empresa muitas vezes tem ganhos, né, que permitem com que o negociador do software, o vendedor do software, do equipamento, consiga agregar valor ao seu produto. Agora, Robert, você falou que as empresas estão trabalhando bem, a passagem da nossa conversa. E aquelas que não estão trabalhando bem? O Brasil aí vivendo esse momento fantástico, fenomenal do ponto de vista econômico, e mesmo assim temos empresas que estão em situações difíceis. Primeiro ponto. Como é que pode acontecer esse desalinhamento? Você tem economia bem e empresa que não está bem. E acontecendo isso, qual é a solução? Como é que se busca ajuda? Como é que se busca alternativas? Gustavo, a gente tem... Como é que faz a caixa d'água encher? Com certeza, o grande desafio e a gente usa uma palavra médica, é o diagnóstico. Alguém tem que ser capaz de fazer o diagnóstico daquela empresa para saber onde é que está o problema. E por que o empreendedor, muitas vezes, ele mesmo não consegue fazer esse diagnóstico? Por que ele muitas vezes se cega? Não consegue enxergar o que está óbvio? Olha, nós temos que lembrar o seguinte, às vezes uma empresa tem 70 anos e estava tudo funcionando até recentemente. De repente parou de funcionar. Tudo que ele aprendeu ao longo, não é 70 anos, porque invariavelmente a empresa já saiu de uma geração para outra, mas
Tudo que ele sabia daquela empresa não está funcionando porque o mercado está mudando com muita velocidade. Na hora em que nós estamos inseridos no mercado mundial, que o Brasil é um importante player ou um importante jogador desse mercado, nós somos um dos grandes mercados do mundo e voltando à indústria automobilística hoje, nós somos o 5º maior mercado do mundo. Todo mundo, todas as empresas que vendem automóvel querem um pedacinho, uma fatia desse 5º maior mercado do mundo. Então, o que está fazendo essa empresa que nós estamos mencionando um exemplo, está perdendo dinheiro? Algum processo mudou e ele não se deu conta. Algum concorrente identificou uma novidade no mercado, ele não se deu conta, ele ficou parado no tempo. E muitas vezes são coisas tênues, quase imperceptíveis. Vão se somando. Invariavelmente são várias, tá? Nunca tem... O exemplo que a gente tem, ou a experiência que a gente tem, é que nunca é uma causa. É que nem desastre do avião. É complexo. Você precisa somar vários pequenos problemas improváveis que se transformam muito grande. Ele não vê um problema hoje, esse problema decorre outro, ele não vê um outro problema amanhã, um terceiro problema, isso vai somatizando e é tão complexo que chega um momento em que ele só vê sair. A caixa d'água está esvaziando e ele pega dinheiro novo e bota num negócio ruim. E o ralo está, e ele não está identificando o ralo. Não está identificando essa água se esvaindo, e aí tem que alguém parar e dizer, escuta, busca ajuda. Dependendo do seu tamanho, tem Sebrae, tem empresas com capacitação para poder auxiliar, sentar na sua empresa, fazer uma avaliação, fazer um diagnóstico, e não se espante, não são só empresas que estão perdendo dinheiro, que se preocupam em estar permanentemente fazendo diagnóstico. Não, grandes empresas estão sempre trazendo muitas vezes equipes de fora para fazer diagnósticos, para avaliar o seguinte, eu estou conduzido corretamente? São ações preventivas. Exatamente. E essa questão de ações preventivas, Robert, ela é ainda uma minoria. Não é a cultura do brasileiro. Eu sempre digo o seguinte, o brasileiro infelizmente reage sempre em frente à crise. É questão, por exemplo, do próprio exemplo que nós demos da abertura da economia. Uhum. Quando abrimos a economia, o governo já vinha avisando, olha, se preparem porque a economia vai abrir. Não levaram muito a sério, de uma hora para outra abriu e ninguém estava preparado. E acontece seguidamente ainda até os dias de hoje, de alternativas, de caminhos que estão sendo oferecidos. Se preparem e a gente não se prepara. A gente espera acontecer para reagir. Eu acho... Isso é filosofia, cultura do brasileiro? Não acho que seja... talvez não seja cultura. É porque nós estamos com uma economia estável há 15 anos. Então, antes, se você não planejava, era difícil planejar, porque você não tinha uma estabilidade econômica. Talvez seja por isso. Eu vejo muito por esse lado. Não acho que o brasileiro não tem essa competência. Tem. O que eu acho é que nós não fomos treinados adequadamente para isso. Bom, espero que nós possamos ir para esse caminho, porque o que eu vejo ainda é muita reação à crise e pouca iniciativa e pouca prevenção. Mas vamos acreditar. Eu acredito. Robert, para deixar uma mensagem otimista aqui, estamos indo para o encerramento do nosso programa. O que você acredita que vai ser o futuro do Brasil, esse futuro próximo? O Brasil, que sempre é visto como uma bola da vez, como o país do futuro, ele já é o país do presente, ele tem chance de ser o grande país do futuro? Ele é o país do presente, ele pode ser o país do futuro, tá? Ele já está presente hoje. Nós temos que investir cada vez mais em educação. Eu vejo hoje o investimento, eu vejo as pessoas preocupadas com educação, isso é importantíssimo, que é daí que você vai crescer. Então vamos para um caminho de Brasil liderando o mundo entre os 5? Entre os 5, eu acredito. Eu espero que um dia a gente possa sentar aqui na frente dos nossos amigos e dizer que estamos caminhando para ser um dos primeiros. Gustavo, nunca vai parar. Tomara. Nunca vai parar. Quero agradecer muito a sua participação, essa verdadeira aula que você deu aqui. Tenho certeza que serviu para muitos empreendedores que nos acompanham. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Obrigado também a você que acompanhou o nosso programa Interação. Interaja conosco através do nosso e-mail ubratv@ubratv.com.br ou pelo nosso Twitter, Gustavo_N. Fique conosco todas as terças-feiras, às 21 horas, aqui na Ubra TV. Até nosso próximo programa.